Por tua palavra te louvamos, ó Deus, e pedimos a direção do Senhor, agora em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vocês notaram que no capítulo 6, Paulo está falando sobre imoralidades dentro da igreja. Ele já tinha falado isso no capítulo 5. E no capítulo 6, ele trata da vida de santidade do povo de Deus. Ele fala que o povo de Deus é santuário do Espírito Santo, nós somos santuários, nós fomos comprados por bom preço e temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Alusivo a isso e dando continuidade a isso, Paulo lembra de um assunto que o povo da igreja de Corinto questionou. Eles fizeram essa pergunta. Agora, Paulo não vai falar sobre o que a Cloé levou para ele. Não, Paulo agora vai responder uma pergunta para a igreja. No meio da igreja tinha uma pergunta sobre casamento, sobre como é que ficava agora a pessoa casada com um ímpio, visto que muitos estavam se convertendo, mas nem sempre o esposo ou a esposa se convertiam. Então isso estava gerando um grande problema na igreja, pessoas indo embora por causa da fé do cônjuge, e agora ele vai responder isso aqui. Portanto, veja, num primeiro momento, você vai perceber que Paulo está falando sobre casamento de crente com crente. Vamos repetir? Crente com crente. Depois do versículo 11, Paulo começa a falar sobre casamento de crente com ímpio, de crente com não crente. Tudo bem? E depois, a partir do versículo 25, Paulo vai falar sobre aqueles crentes solteiros, sobre aqueles que não se casaram. Portanto, Paulo trata aqui para 3 grupos. Paulo trata para o grupo da igreja que era casado, crente com crente, depois crente com não crente, e para aqueles que não eram casados, portanto, receberam o dom, né, da solteirice. Vamos então a essa primeira parte dos primeiros 11 versículos, onde Paulo trata do casamento de crente com crente. Agora, versículo 1, quantas coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom. Agora, quanto às coisas sobre as quais escreveste, ou seja, que é bom que o homem não tenha relação com mulher. Paulo recebeu daquela igreja de alguém que disse que não era bom que um homem se unisse a uma mulher. Bom, para que você entenda, tinha pessoas dentro da igreja que demonizavam a intimidade conjugal, e eu quero aqui usar essas expressões que a Bíblia usa, tá? Visto o grupo heterogêneo que temos aqui, tanto de adultos quanto de crianças. Então vamos usar o que o texto trata. A intimidade conjugal era pecado para essas pessoas. E para outro grupo, o casamento era necessário, era imperativo, ou seja, era mais santo quem era casado. E Paulo vai desmistificar isso aqui nessa carta. Paulo vai falar aqui da razão do casamento para a maioria, pelo menos. O versículo 2, Paulo diz: por causa da imoralidade, cada homem tenha sua mulher, e cada mulher seu marido. Paulo, dentro de uma cidade empedernida, lotada de pecado, de imoralidade, ele diz o seguinte: olha, é importante que para que fujamos da imoralidade do mundo, pelo menos a maioria vai seguir esse caminho. Aqueles que não receberam o dom do celibato ou da solteirice, eles vão tomar o caminho natural do casamento, ou seja, não é pecado que vocês se casem, é isso que ele está falando aqui. Por outra maneira, Paulo também está combatendo o homossexualismo aqui da sua época, que hoje também está em voga. Paulo está dizendo, cada homem tem a sua mulher, ele não está dizendo cada homem tem um homem, ou a mulher tem uma mulher, ou você faz o que você quiser da vida. Não, ele diz, o homem precisa encontrar uma mulher para o casamento, a mulher precisa encontrar um homem para o casamento, e nós vamos ver isso à noite, nesse padrão bíblico de casamento, para que nós não sejamos repetitivos. E ele então foca
o seu assunto para os casais agora. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal com sua mulher. Do mesmo modo, a mulher para com o marido. E ele explica, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido, ou seja, o marido comprou você, neste sentido de tê-la. Também da mesma forma, veja que o inverso também é idêntico. O marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Portanto, o que ele está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, é que o relacionamento íntimo de um casal, ele é como um rio. Se ele estiver no seu leito, isso é natural. Se ele foge do seu leito, é uma tragédia. Portanto, veja, o que Paulo está dizendo é, vocês têm essa propriedade e esta bênção da unidade, da intimidade conjugal. Não pense que isso tem algum pecado. Muito pelo contrário, ele adverte nos versos 5 e 6. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo. Para quê? Leia comigo. A fim de vos consagrardes à oração. E depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia digo isso como concessão e não como mandamento. Ou seja, ele diz que a concessão de quem ou do casal que decide se abster da bênção da intimidade conjugal é para a oração e por um tempo. Perceba aqui que ele está trazendo a santidade do leito conjugal em paridade com a vida de oração. É importante isso. Mais uma vez ele está dizendo, é tão abençoador orar e orar individualmente, quanto orar como família, como casal, como também em receber a bênção da intimidade do casal e, é claro, dentro dos limites de cada um e de cada casal, dentro das possibilidades, sejam físicas ou de qualquer ordem. Portanto, meus irmãos, Paulo dá uma ordem aqui, uma ordem de que cada esposa cuide do seu marido e cada marido cuide da sua esposa. Ele adverte, a imoralidade está aí fora, portanto, cuide e não furte o privilégio da intimidade conjugal que você pode oferecer, porque isso é santo, da maneira que ele está dizendo. Diante disso, ele diz, eu desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, e de um modo e outro de outro. Paulo está falando da sua condição de não ter a esposa ao seu lado, muito provavelmente, e mais adiante nós vamos ver isso aqui. Por que ele está falando isso? Ele não está nem fazendo apologia necessariamente à solteirice e nem demonizando o casamento. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o contexto que Paulo está e o quão difícil era aquele contexto para quem era casado. A partir do 8, então, meus irmãos, ele dá uma prévia sobre os solteiros, uma prévia. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria bom que permanecessem na mesma condição que eu estou, mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder em paixão. Nós vamos ver daqui a pouco, mais uma vez, adianto, que a circunstância para o casamento, circunstância social, inclusive para os crentes da época, não era tão favorável, não porque o casamento era ruim, mas por causa dos perigos que estavam se avizinhando contra aqueles que professavam a fé. Portanto, ele diz que se há aqueles que percebem em si o dom de estarem sós, que não se arremetam de maneira desordenada a um relacionamento, porque isso não seria frutífero. Ele volta então a falar para os casados. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor. Deixa eu explicar isso aqui, meus irmãos. Não eu, mas o Senhor. Veja, Paulo não está agora tirando o capacete da inspiração e dizendo, agora eu vou falar na carne. Não é isso, tá certo?
Antes eu estava falando da parte de Deus, agora eu estou falando da parte... Não, é isso. Paulo está dizendo o seguinte, tem coisas sobre o casamento que Jesus falou, e tem outras que ele me capacita para continuar na autoridade apostólica falando. Portanto, o que ele falou eu estou repetindo, mas a partir de agora eu vou falar aquilo que ele não falou sobre. Digo eu, não o Senhor. Deu para entender? Isso também é visto, por exemplo, em outros versículos. Você vai perceber isso aqui. Digo eu, não o Senhor. Você vai ver isso também no versículo 25. Ele vai dizer, não tenho mandamento do Senhor, dou o meu parecer. E também no verso 40 ele diz, segundo o meu parecer. Isso não está dizendo que ele está trazendo uma sugestão que sai da cabeça dele. Ele está certamente entendendo que ele está falando da parte de Deus, aquilo que a palavra de Deus ainda não tratava. No entanto, verso 10, digo aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da sua mulher. Então, veja, ele está falando de um crente e outro crente. Veja, eu sei que muitos conheceram a Cristo depois de uma experiência de separação e tal, e não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando agora de um crente casado com outro crente. Agora os dois estão convertidos, o que fazer? Bom, vamos pensar que se arrependeram do casamento, o que é por si só, muito difícil, muito complicado. Ele diz, olha, se você vai se separar, você não se casa de novo. Por quê? Porque não houve qualquer razão para esse divórcio que não seja a sua própria existência. Então você vai permanecer sozinho. Se o casamento for, ou melhor, se a solteirice for insustentável para você, disse Paulo, então se reconcilie com este marido ou com essa mulher, que é um crente. Essas são as maneiras que Paulo trata para dois crentes lidarem com o casamento ou com o casamento que não pode ser sustentado. Notamos que Paulo não está dizendo que este é o ideal e ele também não está dizendo se você não deseja se casar, se separe ou se você deseja se divorciar, que se divorcie. Ele não está dizendo isso. Ele está mostrando que possivelmente em alguma circunstância é insustentável que duas pessoas permaneçam. E se isso for acontecer com duas pessoas que sejam crentes, elas não podem se casar novamente. Bom, mais uma vez, meus irmãos, nós vamos ver adiante que por vezes alguém que é chamado de crente tem uma atitude ímpia. Portanto, a igreja precisa estar atenta nesta questão, porque o tratamento do ímpio é diferente. E tratamos ímpios não somente aqueles que não se converteram, mas aqueles que permanecem de maneira tal no pecado que não se arrependem. Então nós precisamos fazer essa diferença, essa distinção. Eu acho que isso clareia a partir de agora, porque Paulo começa a falar de casamento de crente com não crente. Ele diz, mas eu, não o Senhor, digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Paulo está dizendo, a mulher se converteu, saiu do mundo, mas o marido ainda é mundano. E o que faz? Paulo diz, ele consente em viver contigo diante da sua fé, não se separe dele. Ah, mas ele não é crente, não importa, você casou com ele, fique com ele, fique em paz. Casou-se com a mulher, se converteu, agora ela não é crente,
e quer permanecer no casamento mesmo assim. Não se separe dela. Mas, veja, Paulo vai dizer, se o incrédulo se separar, que se separe. Preste bem atenção nisso. Nesses casos, disse a palavra de Deus, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Ou seja, Paulo está dizendo, minha irmã, você se converteu e por causa da sua fé, o seu marido foi embora, ou por uma outra razão, ele quer deixar você, não insista, como se ele fosse um crente. Deixe-o ir, diz a palavra de Deus. Portanto, veja, Paulo está tratando aqui que um casamento entre um ímpio e uma crente, ou entre um crente e uma ímpia, é um jugo, é uma servidão, porque ele vai dizer, o irmão, nesse caso, não está mais sujeito à servidão. Pois como sabes, verso 16, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ou seja, o casamento não é maneira de converter ninguém. Então, meninas que estão namorando, jovens, eu estou conversando, estou namorando, eu estou querendo casar, e ele, em nome de Jesus, vai se converter. Namoro, noivado e casamento é uma coisa, evangelismo é outra coisa. Tá certo? Casamento não converte ninguém, infelizmente. Então, pensemos nessas questões. Somente viva, verso 17, cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como o Senhor o chamou, e é isso que ordena em todas as igrejas. Alguém foi chamado estando circuncidado, e agora veja, ele entra em pormenores da vida para exemplificar o casamento. Alguém foi chamado estando circuncidado, não procure desfazer a circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão, não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão. Mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. For chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. Assim também, quem foi chamado sendo um livre, é escravo de Cristo. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco, espiritualmente falando. Pois, veja, a mesma expressão, pois fostes comprados por preço. Ele já tinha dito isso em 6, versículo 20. Mas não vos façais escravos de homens. Em alguma medida, meu irmão, minha irmã, ele está comparando tudo isso à própria instituição do casamento. Ele vai dizer, olha, cuidado para que você não entre num casamento que seja uma servidão para você. Se você está nele, permaneça. Não foi isso que ele falou sobre os escravos da época? Mas se você entende que pode sair, ou seja, se o cônjuge for embora, ele então deve partir, sem impeditivo, sem impedimento. E veja, vocês não foram chamados em servidão, e no verso 23 ele diz, não vos façais escravos dos homens. Irmãos, e ele fala agora da situação individual diante de Deus, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. A partir do verso 25, se mantenha firme, que nós já vamos concluir, e é importante concluirmos. Ele começa a falar para os crentes solteiros. Quanto aos solteiros, não tem o mandamento do Senhor, ou seja, o Senhor não falou para os solteiros, mas eu vou falar. Dou, porém, o meu parecer, como alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiel. Ou seja, logo de início, Paulo diz que aquele que é solteiro precisa ser mantido fiel. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém, ok. Achei que vocês tinham dormido. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, olha só, ele está falando da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Ele está falando para os solteiros. Estás casado? Não procure separação. Estás solteiro? Não procure casamento. O que Paulo está falando aqui, meu irmão, minha irmã, veja, é do contexto da iminente destruição de Jerusalém. Nero já está às portas. Os primeiros 5 anos de Nero
foram tranquilos. Depois ele se tornou uma besta fera, matando crente à torta e à direita, empalando os crentes e colocando como fogueira. O que Paulo está dizendo aqui é: o nosso Senhor Jesus Cristo já disse sobre o que vai acontecer, Daniel já profetizou, e eu estou avisando a vocês, os tempos serão maus. Portanto, se você deseja ter liberdade para cuidar da sua vida e fugir da morte, vai ser muito difícil se você tiver esposa e filhos. É disso que ele está tratando aqui. Deu para entender? Paulo já estava sentindo na carne o grande problema da perseguição, porque ele já tinha sido preso por causa disso. E veja, que alegria de Paulo, neste sentido: eu estou preso, mas eu não tenho esposa nem filhos me esperando. Esse era o benefício da sua solteirice. E ele está dizendo: eu posso fazer a obra do reino de Deus, a obra do Senhor, sem qualquer dificuldade, sem qualquer impeditivo. Mas se te casares, verso 28, não pecaste, ou seja, não é pecado que você case. Se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena, e eu gostaria de vos poupar, ou de poupar-vos. Digo, porém, isto, meus irmãos: o tempo se abrevia. Note aqui que ele está falando do tempo breve que a igreja tem para a perseguição. O tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher, vivam como se não tivessem. Já vou explicar isso aqui. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. E os que usam as coisas do mundo, como se dele nada usassem. Porque a forma deste mundo passa. Paulo está dizendo, veja, ele não está sugerindo que você, como um casado, viva como um solteiro. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que o tempo se abreviava de tal maneira em que o centro da nossa vida não poderia ser as coisas terrenas. Ou seja, se preparar para o tempo da perseguição, da luta e da dor, era extremamente importante. Ou seja, é muito importante que a pessoa que estivesse se casando ali soubesse que aquilo não mudaria a dificuldade que ela tivesse de enfrentar. Por isso que ele diz, a forma deste mundo passa. Em outras versões diz, a aparência desse mundo passa. E essa expressão, aparência que passa, ela se desintegra, diz o texto. Ou seja, ele está dizendo, não faça do foco da sua vida nem o que você pode comprar, nem o que você pode possuir, nem se você vai casar, ou se você está casado, nem se você é solteiro ou vai continuar. Não esqueça que a luta não é essa necessariamente. Essa é a razão pela qual Paulo está dizendo, tenha muito cuidado na decisão que você vai tomar. Isso faz muito sentido, porque Paulo está dizendo, se o incrédulo quiser ir, deixe-o ir. Porque no tempo da perseguição, certamente aquele incrédulo seria um empecilho para o crente. Diante disso, ele parte para a conclusão. Pois eu quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e como irá agradar a sua mulher, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como agradará o seu marido. Digo isso para o vosso benefício e não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Veja a palavra que ele dá para os solteiros agora. Se você percebe que recebeu de Deus o dom da solteirice, não se preocupe com isso. Agora Paulo está falando para aquele grupo da igreja que dizia que o casamento era uma forma de acesso a bênçãos ou um tipo de grupo seleto. Não.
Paulo está dizendo, diante do mundo tão mau, se você desejar viver para as coisas do Senhor, você fará bem diante de tanta perseguição, diante de tanta luta. E quem tem filho sabe disso aqui. Fica preocupado como é que vai ser, e as coisas nem estão tão ruins por aqui, como estavam naquela época, tá certo? Problemas grandes se avizinham, mas nós sabemos que deste parto trágico que se avizinha, nós estamos apenas em leves contrações. Mas Paulo já estava no meio do furacão, e Paulo está mostrando que para o benefício, aqueles que estavam sós, viviam com alegria, podendo fazer as coisas de Deus. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa para com a sua noiva, se ela estiver passando da idade de se casar, isso aqui é uma questão social da época, tá? E se for necessário, faça o que quiser. Ele não peca por isso, que se casem. Ou seja, não precisa desistir do casamento só porque você se comprometeu e agora viu que a vida está difícil. Pode casar, você não vai pecar por causa disso. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, lembrando que no início deste capítulo ele disse que aquele que casa, casa também para fugir da imoralidade desse mundo. Ou seja, se você recebeu de Deus o dom do celibato, o dom da solteirice, o dom de viver livre para isso, então... ele diz, se você está firme no coração, não tem necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem. De modo que quem se casa com a sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. Ou seja, naquele contexto de tantas dificuldades, Paulo acha necessário não contrariar o que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só, mas circunstancialmente a sua responsabilidade é aumentar muitíssimo. E ele conclui dizendo, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Veja que Paulo traz uma cláusula que muitas vezes não é observada, casar-se no Senhor, ou seja, debaixo da bênção do Senhor com aquele que teme o Senhor. Contudo, segundo o meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Conclusões, meus irmãos, algumas questões aqui que nós não tratamos, vamos tratar na parte da noite, porque tangencia o assunto aqui. Algumas questões importantes. Primeiro, nós não podemos nem banalizar o casamento e nem sacralizá-lo. O que é banalizar o casamento? Hoje, há uma maneira de se casar que é por contrato. A pessoa faz um contratinho de 5 anos, não deu certo, ela separa e vai viver a vida. Isso está na Bíblia? Não. É legal, mas não é moral e não é correto. Não deu certo, se separa. Esse é o erro. Veja, meu irmão, minha irmã, que Paulo está dizendo que cada um deve viver na maneira que o Senhor chamou. E muitas pessoas foram chamadas pelo Senhor tendo vivido esse momento difícil, tendo passado por esse processo de separação que é doloroso, não é? E Paulo vai dizer, siga firme, meu irmão, siga firme, minha irmã, a graça do Senhor está com você. Mas veja, eu vou usar as palavras de Jesus para uma das igrejas do Apocalipse, aqui. Cuide do que tens, conserva o que tens. Aqueles que estão casados, passando pelas lutas, pelas dores, pelas dificuldades, mantenham-se firmes no Senhor, sem banalizar o casamento. Mas não façam disso também uma maneira de sacralizar o casamento, porque aqueles que não se casam, aqueles que estão sós, por qualquer razão que seja, eles são tão santos para o Senhor quanto aqueles que estão casados. E eles têm o privilégio de ter mais tempo para as coisas de Deus do que aqueles que estão casados. Amém? Portanto, nem é sacralizado neste sentido e nem é banalizado o casamento. Segunda aplicação, se você está só,
viva para o Senhor e pense muito para se casar. Você tem a decisão da sua vida. O casamento é a decisão da sua vida. Eu não estou falando aqui de Jesus, é claro, Jesus nos salvou. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o casamento vai definir a pessoa que vai andar com você até a morte. Ou serão enterrados juntos, ou um enterrará o outro. Portanto, se você é solteiro, se você não casou, você está noivo, minha mãe me dizia uma coisa importante: até o altar, meu filho, é hora de dizer não. Amém? Amém? Até o altar. Depois do altar, tu honra em tuas calças. Ela dizia para mim. Tá certo? E é desse jeito. Então, não chegou no altar, vai pensando. Ah, mas a casa está pronta. Mas o quê? O buffet está contratado. Amém. Isso é importante. Tomara que as coisas estejam encaminhadas. Mas se notar que não é da vontade de Deus, você tem toda a vida pela frente. Uma jovem de 25 anos tem mais 50, 60 anos pela frente. Alguém que tem 40 tem mais 40 pela frente. Amém? Então, cuidado. Deixa eu usar um verbete do mundo. Melhor só que mal acompanhada. Então, se você está só, viva para o Senhor e pergunte bem: o que devo fazer? Diante disso, meu irmão, minha irmã, uma última questão é importante. Se você está casado ou casada com uma pessoa que não conhece Jesus e que não tem o temor do Senhor, ore pela vida desta pessoa, para que haja conversão, para que a mesma alegria que você recebeu de Deus, essa pessoa também possa receber. Deus foi tão poderoso para salvar a minha vida, que pode salvar a vida de qualquer pessoa que esteja ao meu redor. Portanto, meus irmãos, fiquemos firmes. Sejamos firmes naquilo que a Bíblia diz quanto a estas questões. Eu estou certo, meu irmão, que cada coração aqui recebe graça do Senhor para seguir a jornada até Jesus voltar. Eu estou certo que aqueles irmãos e irmãs que passaram pela dureza de uma separação sabem que Jesus é o seu consolo e o seu conforto e precisam seguir olhando para Jesus. E diante disso, nós precisamos, como igreja, apregoar a durabilidade do casamento. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor permaneça sobre nós. E à noite, que o Senhor complete a medida no nosso coração, em nome de Jesus.